E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, assim como vossos familiares. Vamos lá. Bom, vamos falar de modalização de discurso, né? Nesse primeiro exemplo aqui dessa informação, nessa imagem, né? Lógico, é no sentido cômico, mas serve para vocês entenderem o que seria a modalização e que essa modalização ela envolve, né, pontos de vista diferentes, né? De quem está falando, de quem está recebendo. E como uma mesma notícia ela pode ter expressões diferentes dependendo do público, né, que está assistindo, está recebendo, né? Então, esse Jornal da Granja, uma boa notícia, o Brasil exportou menos 2 toneladas de frango, né? Se fosse pelo ponto de vista dos frangos, né, com certeza seria uma ótima notícia. Pelo ponto de vista da economia brasileira, né, não seria tão boa assim, porque afetaria a economia, né? Então, vamos começar por esse sentido aí, né, de pontos de vista diferentes. Bom, alguns recursos que nós temos na modalização, né, no texto escrito, é que nós podemos lançar mão, fazer uso aí de substantivos, adjetivos, verbos, para quê? Para denotar, para demonstrar os juízos de valor positivo ou negativo sobre fatos, né? Então, esse exemplo aqui, dessa frase, ela está ligada ao meio futebolístico, né? E quando fala-se da seguinte forma, um jornal ele se refere aos times grandes falando o seguinte: elite despenca no final do curso. Então, quando ele usa a expressão elite, ele está querendo dizer o quê? Que são os grandes clubes de futebol, né? E ele utiliza elite para dar uma expressão mais forte aí, né? Para chamar mais a atenção do leitor. Porque ao invés de ele falar simplesmente, ele poderia até utilizar a palavra elite para se referir aos clubes, mas quando ele põe despenca, olha o verbo despencar aqui, né? O despencar é uma coisa, é uma queda brusca, né? Ele poderia ter simplesmente falado assim, se referido ao clube como elite, mas falando, elite tem baixa pontuação no final do turno. Mas não, ele utilizou que a elite, que se refere aos clubes futebolísticos, despencam, ou seja, caem bruscamente, para dar uma entonação diferenciada aí, tá? Bom, no 2 aqui, pessoal, nós já estamos falando dos advérbios, né? E esses advérbios, eles exprimem situações diferentes que o interlocutor ele está se referindo a uma modalização do discurso, né? Então ele pode utilizar um advérbio para exprimir, por exemplo, uma possibilidade, como ele pode exprimir uma necessidade, uma suposição, permissão, eventualidade, casualidade. Então vou usar o primeiro exemplo, né? Talvez um mecânico conserte o carro. Então o que é o talvez? Então, quando eu utilizo o advérbio talvez, eu estou exprimindo uma dúvida. Obrigatoriamente, há uma necessidade que o mecânico conserte o carro hoje, né? Eventualmente, então, o próprio nome diz, uma eventualidade, né? Então, olha só como se exprime de forma diferente. O exemplo 3 aqui já se fala do modo verbal, né? Então, pessoal, o modo verbal, como a gente sabe, existem três modos, né? O indicativo, o subjuntivo, o imperativo, e cada um lança uma ideia aí, né? Quando eles aparecem num discurso, quando eles aparecem numa escrita, né? Então, geralmente, a gente diz que os verbos no indicativo, né? Na maioria das vezes que se utiliza o modo indicativo. Então, o modo indicativo, ele geralmente está atrelado, está ligado a uma certeza. É lógico, há casos que podem estar de modo condicional, mas vamos dizer que, e de acordo com o material aqui, que ele causa uma certeza, né? Falha elétrica causa lotação nas estações de metrô. Então, eu estou utilizando os verbos aí, exprimindo uma certeza, né? Ok, então estou utilizando o modo empregado, modo verbal aqui, exprimindo uma certeza, né? Outra coisa, então, o modo indicativo é usado para expressar certeza diante do fato. A lotação nas estações do metrô, por causa de uma falha elétrica, é informada como real, né? Então, real. Outra coisa aqui, as pessoas não creem que a falha elétrica cause lotação, né? Então, olha só, estamos utilizando o mesmo verbo aí, mas de um modo diferente.
Então, no modo subjuntivo, porque ele é usado para expressar dúvida diante do enunciador, né? A lotação do metrô, por causa de uma falha elétrica, é informada com possível. Então, há uma possibilidade, tá bom? Vamos lá para o quarto exemplo de modalização. Então, olha só, pessoal, com a utilização de verbos auxiliares, né, do tipo poder, dever, ter. Então, nós podemos ver noções de possibilidade, permissão, obrigação. Olha o verbo poder. Pode chover hoje. Possibilidade. Pode entrar, amigo. Permissão. Os jovens devem respeitar os idosos. Obrigação. Né? A estas horas, meus pais devem estar preocupados. Possibilidade. Né? Então veja que eu utilizo alguns verbos aí, verbos principais com os auxiliares, várias situações diferentes, às vezes com o mesmo verbo. Né? O 5, então nós estamos falando do verbo ser mais adjetivo. Então indica algumas atitudes do enunciador. Né? Que atitudes são essas? Certeza, dúvida, obrigatoriedade. É claro que eu gosto do seu trabalho. É possível que o ônibus chegue atrasado. É preciso estudar, né? Obrigatoriedade. Vamos lá, para o exemplo 6. Então, alguns outros verbos aqui. O crer, desejar, duvidar revela a atitude do enunciador também. Né? A crença, o desejo, a dúvida. Vamos ver o exemplo. Cremos que João é honesto. Então, é uma crença, tenho certeza? Não, é uma crença, né? Então, o verbo crer indica uma avaliação sobre o valor de verdade, ou seja, que o enunciador pense sobre João, ser honesto ou não, né? Quando eu já utilizaria outra forma, a dúvida, o formato da dúvida, né? Duvido que você erre a questão, ok? Então, esse duvido que você erre a questão assim, equivale a tenho certeza que você não errará a questão, né? Então, é uma outra forma de modalização do discurso, tá? Beleza? Então, pessoal, você pode utilizar os verbos aí de formas diferentes para exprimir também sentimentos diferentes, né? Em relação a alguma coisa, tá? Bom, o sete ele trata sobre expressões que revelam presença do enunciador e quanto ele apoia as ideias. Isso é muito comum, principalmente na oralidade, né? Vamos ver as expressões. Corrigir ou esclarecer uma informação. Isto é, ou melhor, ou seja. Então, olha só a presença do enunciador, né? Sobre uma determinada notícia, fato, né? Enfatizar, realçar o que é dito. De fato, realmente, sem dúvida, né? Olha que certeza quando eu falo sem dúvida, né? Como se fosse o dono da verdade. Exemplificar, por exemplo, tais como, então a gente utiliza muito, né? Realmente o filme é monótono. O historiador citou povos antigos, isto é, incas e maias, né? Então, são exemplos de afirmações e exemplos de fatos que o enunciador ele exprime, que ele está exprimindo sobre determinado assunto, né? Bom, depois, pessoal, o 8, palavras e expressões de grau que podem manifestar diferenças de sentidos. Então, pessoal, essas diferenças elas estão ligadas ao quê? Algumas formas mais expressivas, né? Como superlativos, diminutivos. E vamos lá. Jogador marca novo golaço de bicicleta. Então, o que é um golaço? Uma forma que estou enfatizando que o gol foi muito bonito, né? Mas como poderia utilizar também o diminutivo, que também é um dos recursos, né? Tome um remedinho para tratar a tosse. Por que eu utilizaria o remedinho? Isso é uma coisa mais rotineira, mais simples, né? Suavizar, né? Olha naquela música, né? Ô coisinha tão bonitinha do pai, né? É uma forma também, o diminutivo, mas que exprime admiração, amor por alguém, né? Bom, e o nono, pessoal? O nono, a gente já fala mais sobre pontuação, né? Os sinais de pontuação buscam reproduzir na escrita emoções, intenções, julgamentos e tudo mais, né? Então a gente pode perceber que as interrogações causaram dúvidas, as exclamações certezas, os 3 pontos uma pausa maior, né? Então a gente vai se expressar de forma diferente, porque é o seguinte,
Na oralidade, já adentrando a esse quadro de baixo, né, na oralidade a gente pode exprimir, né, por meio de entonação, mais rígido, ritmo, né, altura da voz, expressões faciais, mas não, na escrita a gente tem que tomar um cuidado porque a gente tem que lançar de recursos gramaticais, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, é um modo tranquilo, é o último modo, né, dessa apostila. Então, por favor, realizem as atividades da 1 até a 6. As páginas começam na 116, vai até a 121. E eu quero como tarefa 1, 2 e 3, a página 123. Não esqueça de enviar nesse e-mail, ângulo.ualance@gmail. Um abraço a todos, pessoal.